Você provavelmente já viu essas lindas mulheres na sua For You pelo menos uma vez. No, face not beautiful. You are beautiful. Yeah. No. What? But I'm not Everyone. lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. Hoje vamos mergulhar em um tema super interessante e por muitas vezes controversos: as Ladyboys da Tailândia. Mas calma, não vamos só ficar na superfície dos shows e cabarés e da vida noturna vibrante. A ideia é explorar um lado B, aquele que nem sempre é mostrado nos guias de turismo ou nos vídeos mais populares. E para começar, quero deixar claro que o objetivo aqui não é julgar ou estereotipar ninguém, beleza? A Tailândia é um país incrível, com cultura riquíssima e uma história fascinante. E as Ladyboys, ou Cataways, como são chamados por lá, fazem parte dessa tapeçaria social complexa e multifacetada. E para fazer esse vídeo, eu li vários documentários, artigos, e também eu achei um documentário no YouTube chamado Cataways da Tailândia. Conhecendo o terceiro, você sabe, eu não vou falar a palavra porque às vezes o YouTube não gosta e pode censurar o vídeo, então tudo que tiver palavras meio assim eu vou dar meio que uma censurada, tá bom? E com base nesse vídeo eu peguei algumas referências, vai ter algumas partes do vídeo que eu vou citar algumas dessas pessoas desse documentário, ok? E já logo no começo, deixe qualquer comentário aqui para engajar o vídeo. Então, pegue um café e se acomoda e vamos bater um bate-papo sobre isso. Para começar, é importante a gente entender o que é Cataway. Na Tailândia, esse termo é usado para se referir a mulheres transgêneros ou a homens que assumem uma identidade feminina. Diferente de muitos lugares do mundo, a Tailândia tem uma certa aceitação cultural em relação às Cataways. Desde os tempos antigos, o budismo, que é a religião predominante na Tailândia, já reconhecia 3 gêneros, masculino, feminino e um terceiro, ligado ao karma de vidas passadas. Segundo as escrituras, todo mundo já foi Cataway em outra vida e será de novo. As Ladyboys estão presentes na mídia, no entretenimento e até nas competições de beleza. Mas como a gente vai ver, essa aparente aceitação esconde uma realidade bem mais complexa. Infelizmente, nem tudo são flores no universo das Ladyboys da Tailândia. A fama do país como um paraíso do turismo sexual acaba atraindo pessoas mal intencionadas que exploram a vulnerabilidade de muitos deles. É importante lembrar que a prostituição, embora presente, é um problema sério e que afeta principalmente aqueles que não têm outras oportunidades de trabalho. Como mencionei antes no começo, muitas Ladyboys encontram na indústria do entretenimento uma forma de sustento e de expressão. Os shows de cabaré, os desfiles de moda e as apresentações artísticas são oportunidades para elas mostrarem seu talento e sua beleza, e para conquistar um público que os admira e os valoriza. No entanto, é importante ressaltar que nem todas as Ladyboys que trabalham no entretenimento são bem-sucedidas, ou vivem em condições dignas. A competição é bem acirrada, os salários são baixos e a exploração é uma realidade constante. Além disso, a associação com a prostituição, muitas vezes injusta e generalizada, acaba estigmatizando toda a comunidade. Vale lembrar que, apesar da aparente aceitação, a discriminação contra as Ladyboys ainda é uma realidade na Tailândia. Muitos enfrentam dificuldades para conseguir empregos formais, o que os leva a buscar alternativas na indústria do entretenimento ou na prostituição. Além disso, a falta de reconhecimento legal de sua identidade de gênero os impede de ter acesso aos direitos básicos, como mudar de nome e sexo em seus documentos. A indústria das cirurgias baratas. A cirurgia de redesignação sexual custa em média a partir de $20.000 em hospitais VIPs, mas a maioria recorre a clínicas clandestinas. No documentário Conhecendo o Terceiro Sexo, Bi, uma mulher trans de 37 anos, relata sua cirurgia na clínica do Dr. Tepp. O local não tinha nem elevador, e as enfermeiras usavam roupas comuns e a anestesia foi quase mínima ou quase sem anestesia. Bi pagou €954 por uma operação que em muitos países ocidentais custaria até 10 vezes mais. Mas por que elas arriscam a vida em clínicas baratas? Um dos pontos pode ser a pressão estética. A indústria do entretenimento exige corpos perfeitos e muitas Ladyboys recorrem à cirurgia e muitas também recorrem a silicones clandestinos ou hormônios comprados em farmácias sem receita.
o que causa muitas complicações de saúde. Nesse documentário que eu citei antes, tem um rapaz que ele é uma das figuras mais importantes da causa homossexual, que ele vai numa drogaria, numa farmácia, e ele consegue comprar, tipo, anticoncepcional, tipo assim, sem receita, e o farmacêutico que tá atendendo ele diz que lá eles só vendem, eles não explicam, tipo, os efeitos colaterais, o que não é pra tomar, o que é pra tomar, tá ligado? Eu vou deixar um trecho do vídeo para vocês entenderem. I would like to buy some contraceptive pills. Do you have any? Under the pharmacist's counter, the 3 leading products used by Kitoi to alter hormone dosages. These include You know to them? No, it's a store. We're here to sell. They have money to pay. So you sell to them. Yes. E também existem arrependimentos e a marginalização. Nem todas as histórias têm final feliz. Por exemplo, Ek, ex-Ladyboy, entrevistado no documentário, fez a cirurgia há 16 anos e hoje se arrepende. Ela disse, abre aspas, foi uma mutilação. Nunca senti prazer sexual depois disso, fecha aspas. Ek representa um grupo invisível, mulheres trans que não se adaptam ao padrão glamourizado e enfrentam depressão, isolamento e até suicídio. I no longer have any sexual desires, nor any pleasure. Today, I tell myself that I should never have changed sex. When you pay for this kind of operation, you have the right to be informed. It's not the same as castrating a pig, cat, or dog. Are there many like you? Yes, there are a lot of them. We're likely to see more and more discount operations. I think people really need to be better informed. Família, karma e rejeição. Na Tailândia, a família é uma coisa sagrada, mas muitas ladyboys são expulsas de casa aos 12 ou 13 anos, em média. E ao contrário da mídia, que tem desempenhado um papel crucial na mudança da percepção sobre as ladyboys, onde eles mostram uma forma mais glamourizada da coisa, mas eles esquecem o outro lado, as outras vidas e as outras famílias que não estão vivenciando o lado glamouroso de ser ladyboy. E esse foi um breve vídeo sobre ladyboys da Tailândia. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!